dia. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 7. E Deus mandou para cá os melhores. Eu já falei isso para vocês. A gente, nas nossas férias aí, a gente andou assim em outros ministérios e realmente, às vezes o pessoal valoriza muito o que está na outra casa, né? Valoriza a casa do vizinho, porque o jardim do vizinho às vezes é mais bonito, né? Mas quando você entra dentro da casa, tem um tijolo embaixo do sofá. E você não viu. Que brilha teus olhos é o que está só na aparência, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, numa outra casa, no outro ministério, tudo é lindo. Mas, gente, enquanto a igreja do Senhor foi feita por homens, vão ter defeitos. Não adianta, você não vai achar a igreja perfeita nessa terra. Né? E às vezes a pessoa diz assim, eu vou sair daqui, vou para outra igreja, porque lá é perfeito. Eu quero te repetir algo que eu sempre falo aqui nesse altar. Quando você chegar naquele lugar, você deixa aquela igreja de ser perfeita. Porque nós é que atrapalhamos muitas vezes. Porque nós somos imperfeitos. Então, lá é perfeito. Chegou lá, você é imperfeito como eu. Você é barro como eu, né? Então você é barro, você é pó. Você veio do pó e ao pó você voltará. Né? Acharam lá Lucas 7? Vamos ler o texto, são 10 versículos só. Diz assim, tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, o servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns anciãos de judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e estando já perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir ter contigo. 3 vezes o digno aparece aqui. Marca essa palavra aqui hoje, amém? Marca essa palavra. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. E digo a este soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Portanto, voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o seu servo. Amém? Pai, está aqui sua palavra, fala conosco nessa manhã, nos ajude a transmiti-la com graça, com misericórdia, com conhecimento, com profundidade, que o Espírito Santo possa penetrar lá no profundo da alma dessa pessoa, falar com ela, tirar suas dúvidas, que hoje talvez ela já tinha lido essa palavra e não entendeu, mas que hoje o Espírito Santo possa corroborar para que ela entenda com profundidade a sua palavra, em nome de Jesus.
Ah, bom. Nós estamos numa série de mensagens, aqui não vai aparecer, né? Mas estamos numa série de mensagens que é justamente sobre o azeite da viúva. E aí o profeta falou, vai lá e busque várias vasilhas. Em cima dessas vasilhas, o Espírito Santo me direcionou a cada semana falar de uma vasilha, que eu e você podemos enchê-la ou podemos esvaziá-la. A primeira foi a vasilha da obediência, depois a da atitude, e hoje vamos falar da vasilha da fé. Eu não coloquei no meu esboço, mas não tem como a gente falar de fé sem falar de Abraão, o pai da fé, o homem que Deus chamou, né? E que ele saiu errante pelo caminho, é o que a Bíblia diz, sem direção, sempre confiando numa palavra. Talvez hoje Deus vai falar com você aqui, como diz aqui o texto. Ele disse assim, o centurião, dize apenas uma palavra. Talvez uma palavra vai mexer contigo aqui hoje. E você vai sair daqui transformado, amém? Por isso, não saia, não fique levantando, andando. Eu não sei que espírito de andarilho tem aqui nessa igreja. Se quiser, pega um par de bermuda aí, um chinelo e sai andando pelo mundo então. Vem na casa de Deus, vem para ouvir a palavra, amém? Sossega aí. Porque eu estava vendo um pastor chamado Pastor Cho, um coreano que veio para o Brasil. Ele disse que ele foi pregar lá, ele disse que não entende o brasileiro. Que ele foi pregar, e lá na China é assim, 2, 3 horas de culto, acho que até mais, mas ele foi um dia lá na Índia, pregou 7 horas lá, ninguém levantou do lugar. 7 horas. Aqui não, aqui o pessoal levanta, anda. É o seu culto, é o que você está dando para Deus. Antes de você vir, já passe no banheiro ali, a igreja tem banheiro. Glória a Deus, amém, por isso? Já tem banheiro. Quando a gente vê essa vasilha da fé, tem tantos textos para a gente falar de fé aqui. Tem textos também para a gente falar de homens que não tiveram fé, como o Tomé, que não tinha fé nenhuma. A gente viu o povo da família de Jesus, não acreditavam nele, não tinham fé nele. A cidade da onde Jesus veio, Nazaré, ele curou pouca gente porque eles não acreditavam nele, então ele não pôde fazer milagre lá, porque eles não tinham fé nele. Existe a fé, gente, poderia falar vários tipos de fé. Existe a fé natural, que você crê que amanhã o dia vai amanhecer. Essa é a fé natural. Mas existe a fé sobrenatural, algo que foge ao seu controle. Que você vê que Deus vai começar a colocar desafios na sua mão. Algo também que não está no script aqui, mas eu falei assim, eu tenho tanta coisa para falar que não tem como falar num dia só. Mas eu estava vendo assim uma passagem que está lá em Romanos 12, o versículo é o 3, diz assim, pela graça que me é dada, digo a cada um, dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Como que é isso, não saiba mais do que convém saber? Porque cada vez que você sabe mais um nível de condenação, se você não aplicar a palavra, haverá sobre você. Ah, pastor, então eu não quero mais estudar, porque essa igreja aqui investe no estudo. Isso é ignorância, isso é estupidez. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está dizendo assim, se até esse, aí isso vai entender a sequência aqui, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu com cada um. Tem medida de fé para você. Você está numa medida de fé. Se não adianta você querer estar na medida da fé do pastor, se você ainda não tem a nossa fé.
Só que às vezes a pessoa quer me corrigir. Amém, eu posso ouvir um confronto. Eu sou maduro para ouvir confrontos. Mas às vezes a estatura de fé de cada um, ela é medida por isso, por aquilo que ela já alcançou. Você não pode ficar no mesmo patamar de fé do início da sua caminhada com Cristo. Cada vez que você passa por uma prova, você vai subindo no patamar da sua o quê, gente? Fé. Vem um desafio, você avança. Vem outro desafio, você avança de novo. Então, nós precisamos entender que o cristão, ele tem medidas de fé, e ele tem níveis de fé. E que alguns estão na mesma fé do início da sua caminhada. Ou quando apareceu um desafio, ele parou ali, a pessoa parou ali, estagnou ali e não cresceu mais. Sendo que o Senhor tem mais para você. Ele pode arrancar muito mais de você. Eu sei, gente, entenda uma coisa. Quando nós estamos crescendo na nossa fé, quando você sabe que você tem potencial para ir mais longe com o Senhor, o inimigo sabe disso também. Ele vai começar a botar luta no seu caminho. Ele vai começar a botar batalhas espirituais para você. E aí você vai chegar no momento, e depois no final eu vou fazer esse apelo. Já guarde esse apelo aí. Você que está passando por isso, e que está com vontade de desistir de tudo e voltar até para o mundo, no final você vem aqui na frente. Porque essas coisas acontecem com a gente que está aqui também. A vontade é fazer isso. Quando você está crescendo, expandindo, daqui a pouco começa uma luta aqui, outra ali, tal, diz assim: Deus, estou cansado. Estou cansado, Deus. Não aguento mais. Talvez você está falando isso no seu coração nessa manhã. Mas o Senhor não quer isso para você. O Senhor quer que você avance na fé. Que isso que está acontecendo é um trampolim para você subir um degrau na sua vida espiritual. E você precisa discernir isto. Senão você chuta tudo para cima e volta lá para o Egito. Ou pior, você volta a chafurdar na lama do pecado, como fez o filho pródigo. Quando a gente vê assim, essa passagem, né, do Lucas aqui, eu me lembro também de uma que ficou marcado como a reforma da igreja em 1517, que foi um dos lemas da reforma, junto com Martim Lutero, que é: o justo viverá pela fé. E isso não está só no Novo Testamento, mas está no Antigo também. Mas no Novo Testamento, lá em Hebreus, diz assim: o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está falando com você nesta manhã. Se você recuar, o Senhor não tem prazer em você. A alma do Senhor não tem prazer na sua fé. Se você voltar atrás. Gente, os mesmos problemas. Pode ser a igreja mais top. Pode ser a igreja com painel de LED. Pode ser o que for. Pode ser uma igreja que tem 1 milhão de som. Tem os músicos lá que são os melhores. Que hoje é tudo contratado, né? Mas que são os melhores. Pode ter tudo lá. Pode ser o pastor topzera da galáxia, que é o do Brasil, que é o topzera. Se lá dentro o Senhor chamou aquele homem, aquela igreja vai passar pelas mesmas lutas que nós passamos nesse lugar aqui, amém? Igreja é igreja, ela é alvo de Satanás. Você, de uma forma coletiva, é o corpo de Cristo. Você reflete a glória de Deus nessa terra. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é o sal, você é o que dá tempero nesse mundo aqui. Então você
É o inimigo número 1 de Satanás. E você acha que não. Você acha que as coisas acontecem, porque isso aconteceu, porque saiu do controle, não deveria ser assim, não deveria ser assado? Sim, eu sei que muitas vezes algumas coisas acontecem que não deveriam ser assim, mas aconteceu. Bate a poeira, como Jesus falou, sacode a poeira aí, não como essa música do mundo fala, mas bata a poeira e siga em frente, abençoado. Se você ficar olhando as circunstâncias, você não cresce. O inimigo, ele é perito em tirar o foco daquilo que você tem como objetivo na sua fé, daquele propósito que Deus colocou em você. Ele é perito em tirar o foco. Só que muitas vezes o povo, por imaturidade ou meninice ou criancice, ou porque ainda é bebê na fé mesmo, não sabe essas coisas. Mas hoje, nesta manhã, o Espírito Santo está falando com essa igreja aqui. Abre os teus olhos espirituais e veja que o Senhor tem medidas de fé para você. Não saiba mais do que convém saber, ou seja, se você sabe até aquilo ali, Deus, amém, eu sei isso aqui, eu vou aplicar isso aqui com intrepidez, com determinação, com perseverança, eu não vou sair do lugar, eu digo não só o lugar físico, como a Igreja da Aliança, mas eu não vou sair do lugar espiritual que Deus me plantou. E hoje a gente vê pessoas perdendo o propósito de Deus por nada. Feita a introdução, vamos à palavra. Eu gosto de pregação temática também, mas eu prefiro a expositiva, tá, gente? Não sei se você sabe, a exposição é expor o texto. Então, eu pego o texto e vai ser aqui, você vai saber que a vasilha da fé vai falar do centurião. A gente vê que o centurião é um soldado romano. Centurião é um homem que tem 100 soldados, centurião, 100 soldados debaixo dele. Tá calor, né, gente? Eu acho que não ligaram bem esse negócio aqui, deixa eu ver. Tá calor mesmo. Então vamos baixar a mão um pouco. Centurião vem de 100. Então, centurião não é o nome da pessoa. Centurião é o cargo, é a função, é o que ele exerce. Ele não aparece o nome dele aqui. O romano, o soldado romano, tinha sangue nas mãos. O soldado romano, ele não rasgava muita coisa. Até porque é o seguinte, eles eram como se fosse, um exemplo, hoje aí, o americano acha que ele é a polícia do mundo, né? Que ele manda prender, soltar. Naquela época lá, era assim que funcionava com esse centurião aqui, com esse povo romano, que tomou posse lá de Israel. Eles então queriam dominar o mundo, foram avançando através de guerras, então foram dominando o mundo. Para ver hoje o que é Roma, é nada. Aquilo lá, tem um papa sentado lá que daqui a pouco vai juntar os quichutes, né? Já está com a hora marcada já para ir para onde ele quiser. Glória, não sei, ele que sabe para onde ele vai. Bom, verso 4 e 5 diz assim: chegando eles a Jesus, quem são eles? O centurião, então, ele está com... A cena é o seguinte, ele está com um servo dele lá, que está doente. Eu não sei se você sabia, mas os romanos, eles acreditavam em vários deuses, né? Hércules, Zeus, vários deuses lá. Agora não me lembro alguns lá. Mas os deuses gregos, a maioria eles acreditavam. Então eles tinham vários deuses lá. Só que aqui,
a Bíblia vai dizer assim, que o servo, no verso 2, o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curá-lo. Que viesse curar o seu servo. Então veja bem, ele ouviu falar de Jesus. Será que ele ouviu falar como um curandeiro? Ou será que ele ouviu falar de Jesus? Ou será que ele já começou a acreditar que Jesus era o Deus, que era Senhor? Vamos ver o que ele vai falar aqui na frente. Chegando eles a Jesus, estão eles quem? Os anciãos de Israel. Os anciãos é que chegam lá para falar com Jesus. Quem são os anciãos? São aqueles que cuidavam das sinagogas. Então, eles chegam até lá Jesus e vão falar com o Senhor. Olha o que eles vão falar. Dizendo assim, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que conceda isto. Então, eles dizem assim, que ele é digno de que conceda uma graça. Eles chegam ali rogando, ou seja, intercedendo, e dizendo assim, ele é digno. Gente, a Bíblia diz assim, que nessa terra, nesse mundo, não há um justo sequer. Então, dentro desta visão, ninguém é digno de nada. Ah não, mas aí eles vão argumentar mais. No verso 5, eles vão dizer assim, porque ele ama a nossa nação, olha só, então, ele não só ouviu falar, mas ele ama Israel. Ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma o quê? Ele edificou uma sinagoga. Então, ele não era uma pessoa assim, que ele não era só um simpatizante. Quem ama o Senhor aqui? Porque se você é só um simpatizante, então você não ama o Senhor. Você, de vez em quando, mas fizeram você acreditar que todo mundo é filho de Deus, essas bobagens que você sabe por aí, que você já ouviu. Então, eles dizem assim, ele é digno. Agora, as nossas orações, elas não são respondidas por méritos pessoais, pelo que você fez, ou pelo que você faz para Jesus. A tua oração, ele é digno, Senhor, responde a oração dele. O Senhor não trabalha dessa maneira, não. Tanto é que o apóstolo Paulo falou isso, de uma maneira assim, um pouco diferente, mas que falou que é um versículo bem conhecido daqueles que são um pouquinho mais experientes aí na palavra, que diz lá em Efésios 2:8, diz assim, pois pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelo que você faz. Eu vou no encontro com Deus, eu já sirvo. Eu sirvo na cozinha, eu sirvo no banheiro. Eu sirvo aqui na igreja, no estacionamento. Eu sirvo no jovem. Eu sirvo no louvor. Eu sirvo na mídia. Eu sirvo ali na transmissão do culto lá. Eu sirvo. Amém. Glória a Deus, porque você está servindo. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que você você é digno de pedir alguma coisa e o Senhor te responder. Isso não tem nada a ver. Ele responde a quem Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo determinado que Ele quer. Não é pelo seu mérito que você é salvo, é pela graça do Senhor. E você não pagou nada. Agora,
Agora, eu preciso ter um entendimento de que, para que eu me mantenha salvo, eu preciso fazer tudo isso que eu falei. Servir aqui, servir na cozinha, servir no encontro, servir. Por quê? Por que eu preciso, pastor? Para me manter na salvação, se é de graça. Porque se você ficar só olhando para as paredes, você não vai suportar as lutas que virão sobre você. Se já fazendo muitas vezes a obra de Deus, você já está enfrentando lutas. Agora quero abrir um parênteses aqui. Aí você olha assim, você acha lá aquela pessoa, não, aquele lá parece que não enfrenta a luta, não faz nada para Jesus, ou faz muito pouco, não enfrenta a luta. Você é que pensa, você não vive a vida dele. Você está muito enganado. Se a pessoa, ela pode até fazer pouca coisa, mas se ela simplesmente tem o selo da promessa na vida dela, ela já está condenada pelo diabo. É inimigo do inimigo nosso, das nossas almas. Amém, gente? Quem está entendendo aqui essa palavra? Então, entenda uma coisa. Eu e você, nós precisamos realizar aquilo que Deus mandou. E ele diz assim, um outro versículo que a gente sempre toca aqui, que é João capítulo 12, verso 26, diz assim: aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, Deus vai te honrar, não fique esperando honra do homem, não. Mas entenda uma coisa, aqueles anciãos chegaram lá intercedendo, ele é digno, ele é digno. Agora, vamos ver aqui na sequência, o verso 6, então Jesus foi com eles. Foi com eles porque o centurião era digno ou não era digno? Por que que ele foi com eles? Quero te dizer uma coisa. Jesus, ele é Deus. E ele sabe a intenção do seu coração. Ele não foi porque aquele cara era digno. Ele foi porque ele conhece o coração do centurião. Quem está entendendo essa palavra aqui? Que ele te conhece. Não é pelo que você faz. É porque ele sabe o seu coração. Sabe o que está aí dentro. Ele te conhece. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos para lhe dizer. Estava chegando perto. Agora o centurião envia lá uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, pois não sou o quê? Digno. Está aí, ó. Ele respondeu. Esse é o centurião que Jesus conhece o coração. Antes de ele chegar na casa do centurião, o centurião já envia lá e diz assim: eu não sou digno. O centurião sabia que os anciãos foram lá pedir ajuda a Jesus. Mas esse centurião não sabia que eles chegaram lá e disseram assim: ele é digno. Mas quando Jesus está chegando, o Espírito Santo está trabalhando na vida daquele que é servo de Deus. E diz assim, os servos do centurião, diz assim: não, ele está dizendo que ele não é digno. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra aqui? Você tem que entender isso, gente. Senão você sai daqui achando que você é digno de receber alguma coisa. O Senhor sabe se você é digno ou não é digno. E ele então vai dizer justamente isso: eu não sou digno. Quando o centurião diz assim: eu não sou digno, ele abre uma porta espiritual que dá acesso diretamente
ao senhorio de Cristo. Quando você chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu não sou nada mesmo, eu não sou digno de nada. Quando você fala isso, você abre um canal de conexão direto ligado ao Senhor. E aí Ele começa a responder as suas orações. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa manhã? É forte isso, gente. Talvez você tinha passado por cima disso aqui e não tinha notado o detalhe. Mas Ele abre um canal direto com aquele que construiu todo o universo. E esse centurião vai aprofundar aqui o negócio com a gente. Ele vai aprofundar. Ele diz isso aqui, né? Ele diz assim: eu não sou digno, não incomodes, eu não sou digno de que entres em mim, o quê? Casa. Primeiro ele diz que não é digno, agora ele diz assim: não sou digno agora de que entre na minha casa. Por que ele falou isso aqui? Olha que coisa interessante. No capítulo 10 de Atos, o apóstolo Pedro vai falar algo também que vai ajudar a gente a esclarecer o texto. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou que nenhum homem chame comum ou imundo. O que é isso aqui? O apóstolo Pedro está pegando justamente a tradição judaica. Eles não se assentavam com estrangeiros. Então, o fato de Jesus estar indo na casa do centurião, ele mesmo, que ajudou a edificar a sinagoga, ele sabia que ele não podia nem entrar lá. Ele sabia que ele não tinha acesso ao Deus de Israel, porque Jesus não veio para os gentios, Jesus veio para o seu próprio povo. Mas quando esse homem entra em cena, eu creio que e a rejeição do povo de Israel com Jesus, mas quando entra esse centurião, eu creio assim que esse acesso, esse canal que dá acesso a Deus, eu creio que a partir desse momento, os gentios que somos todos nós, começamos a entrar e sentar-se nos lugares celestiais com Jesus, porque os judeus rejeitaram o Senhor. Se é para o Senhor, pode aplaudir mais forte. Para mim tá bom, né? Para mim, pessoa aqui, tá bom. Você está entendendo? Que o Senhor agora aqui, ele diz assim: meu Deus, quem que é esse cara? Quem é esse cara? Perseguidor de Israel? O cara que tinha sangue nas mãos, provavelmente? Mas o Senhor, Ele está aqui mostrando para nós a profundidade da transformação espiritual de uma pessoa, do nascer de novo de uma pessoa que está sedenta por Cristo, de uma pessoa que diz assim: não sou digno de que entre na minha casa. Ele vai mostrar essa profundidade que ele quer e que ele é arrependido de talvez ter feito tantas coisas, e que um dia eu e você nós vamos chegar lá e a gente vai conhecer esse centurião lá no céu e o nome dele. Você tem noção de algumas coisas que estão na Bíblia que você está aqui pregando e você está muito aqui nessa terra, preocupado com tantas coisas, assim como eu às vezes me preocupo, mas que a gente não pode tirar o foco daquilo que o Senhor está mostrando, que são coisas espirituais, que um dia nós vamos estar lá no céu e nós vamos ver o centurião. A gente vai ver tanta coisa que você já viu na Bíblia e não entendeu. Diz assim: agora, aí o centurião diz assim: eu sou aquele cara lá. Eu sou aquele cara que estava lá. Aí você vai poder abraçar ele como seu irmão. Como seu irmão em Cristo. Amém, gente? Que coisa gloriosa.
Você poder ver, não só na palavra, mas você vai ver a pessoa está lá. Porque a alma sua e a sua identidade, ela não morre. A sua alma é sua identidade. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos ter um novo nome. Mas isso não anula quem você é. Não anula quem você é. Suas características, sua personalidade, seu temperamento, vai estar tudo lá na sua alma, lá no céu. E a gente vai poder ver esse homem aqui. Aí então, ele vai dizer, ele vai falar algo que para mim é algo assim também importantíssimo nessa palavra. Que ele diz assim, no verso 7, por isso não me julguei digno. Olha aqui de novo. O homem toca no negócio do digno e a gente acha que é digno. Eu sou dizimista aqui. Eu sou dizimista, eu tenho direitos. Mas não é nada, a gente é uma porcaria, entendeu? Não é digno de nada. Só porque eu sou dizimista, isso tem uma promessa para mim. É o princípio da palavra, vai se cumprir. O Senhor vai dizer assim, eu vou repreender o devorador por causa da sua fidelidade a mim. Mas quando eu começo a cobrar coisas de Deus, achando que eu sou digno de alguma coisa porque eu faço algo, são princípios que você faz para você poder acessar o mundo espiritual sobre tua vida. E dízimo é um deles. Quando você é dizimista, você não dá esmola ao Senhor, você separa aquilo que passa na sua mão. E aí você acessa um princípio de Deus que vai fazer com que você seja abençoado. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Mas ele diz assim, eu não sou digno. De novo, ele diz assim, eu não me julguei digno de ir ter contigo. Agora, dize, porém, uma o quê? Não, vocês não tomaram café hoje, estão de jejum, glória a Deus. Mas, dize o quê? Uma o quê? Palavra. Então diga aí, dize uma palavra. O Senhor está dizendo uma palavra para você hoje aqui. Eu não sei qual é ela. Mas o Senhor vai falar uma palavra só para você hoje aqui. E você vai sair daqui nesta manhã transformado por esta palavra. Transformado por esta palavra. E vai cair por terra tudo que você pensou essa semana. Desistir, parar, recuar, desanimar e tal, jogar os bets, né? Que nem a gente quando jogava lá na rua, na estrada de chão. Vou jogar os bets aí. Vou para casa, brabo. Ué. E quando vinha, tinha aqueles caras que tinha um petardo na mão, né? O cara pegava aquela bolinha com aquele pau que ele fazia lá, assim, tinha uns que tinham um serpelo assim. Pegava aquela bolinha e tal. Se a bolinha fosse para o mato, beleza. Mas se a bolinha acertava em você... Não pense em desistir, porque a bolinha acertou em você, abençoado. Escute uma palavra do Senhor nesta manhã, que ela vai mudar a sua vida. É isso que o Senhor está falando aqui. Eu não sou digno, mas dize uma palavra, uma só palavra. Agora veja bem, a pessoa diz assim, como que eu vou ouvir uma palavra, pastor? Que palavra é essa? Olha só, aí você diz assim, Senhor, Senhor, como que eu posso ouvir uma palavra? É o que está em Romanos 10, verso 17, diz assim, de sorte que a fé vem por ouvir o quê? A palavra? Não é a palavra. Na versão ARA, revista e corrigida e atualizada, que é a mais perto do original, ela diz assim, por ouvir a pregação da palavra. Por isso, aquele crente que não vem na igreja, ele é um fracassado na fé.
porque ele não ouve a pregação da palavra. E isso pode ser eu aqui pregando, ou pode ser as pessoas que sobem aqui. Quando você escuta aquela palavra, né? Às vezes eu já preguei tantas palavras aqui para vocês. Aí chega um pastor de fora, aí você diz assim: meu Deus, pastor, que palavra. Aí eu vou ficar com inveja disso? Não, porque na real é o seguinte: você não conseguiu acessar o canal de Deus através da minha vida, e se Deus levantou outro aí, amém, amém, eu quero que você cresça, amém? Agora, eu não quero que você fique idolatrando pessoa aqui dentro, porque aquela pessoa é barro igual a mim, e igual a você. Porque quando ele falou assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra, é assim que você aumenta a sua fé. Até inclusive os discípulos, né? Eles falaram assim para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Eu tinha até separado esse versículo, nem sei onde que ele está. Mas eles falaram assim: Jesus, aumenta-nos a fé. Jesus, aumenta-nos a fé. Como que Jesus aumenta a nossa fé? Ouvindo a pregação da palavra. E aí você colocando em prática. Aí ele vai dizer nesse mesmo texto, né, que eles pediram assim: aumenta-nos a fé, Senhor. Aí ele vai dizer assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e isso vos será feito. Amém? Sabe qual é o monte? Ninguém está mandando você remover o anhangava do lugar. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim: se você está enfrentando vários problemas que se tornaram um monte na sua vida, quando você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é tão petitiquinho, você então vai dizer aos problemas: saiam da minha vida, sai daqui, espírito do inferno. Você não vai me derrubar. Amém? Quem está entendendo essa palavra aqui nessa manhã? Bom, então, outra coisa é a fé no sentido de crer. Lá em Hebreus 11:1 diz assim que a fé, vamos ver lá o que está escrito. Lá no Hebreus 11:1, abra lá. Diz assim que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova daquelas que não vemos. Então a fé é a certeza: não, eu tenho uma palavra e eu não vou sair, eu não vou mover um passo sem que Deus, Ele me responda. Porque eu creio, porque Ele me deu uma palavra. O problema hoje, sabe o que é? Que você escuta muita palavra de gente que não está na fé, de gente que não é o seu pastor. E aí você fica, bate cabeça aqui, bate lá e tal, e fica ouvindo tanta gente incrédula, ouvindo os economistas do país. Gente, veja bem, tiozão que nem eu aqui, né, os mais velhos aqui, né, os old school aí, da igreja, já passaram por plano cruzado, plano verão, vocês nem sabem o que é isso. Já passaram por tanto plano Sarney, Bigodão, e foi. E você está enfrentando uma crisezinha aí dessa que nós vamos tirar de letra, amém, gente? Por quê? Porque nesse tempo de crise no mundo ou no Brasil, é o tempo da igreja crescer em qualidade de fé. É o tempo. É o tempo que você vai prosperar. É o tempo que você vai ganhar músculos espirituais para avançar cada vez mais. Obrigado. Está secando a garganta. É esses negócios aí, né? Isso se chama seca-goela. Mas a gente não aguenta sem ele, né? Então, deixa que seque alguma coisa. Bom, então, a gente vê ali que Jesus, ele responde à oração, verso 8, vamos ver lá. O verso 8 vai dizer assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Gente, quando eu vi isso aqui, eu falei,
Já, claro, várias vezes já tinha visto o texto, mas sempre ele tem algo a nos revelar. Ele sempre tem algo a nos revelar. E eu já vou entrar nesse quesito ali. Mas no verso 9, vai dizer assim: ouvindo isto, Jesus se maravilhou. O que ele ouviu? Ele ouviu o verso 8, que eu já vou entrar nesse quesito aqui. E o milagre vai acontecer pela fé. Porque ele acreditava assim: diga só uma palavra e meu servo vai ficar curado. Às vezes você quer tanta coisa, você quer que o pastor vá lá, você quer que o pastor jejue e ore por você, mas não está falando isso. Ele cria numa palavra de Jesus. Por que ele acreditava numa palavra do Senhor? Porque ele mostrou aqui para Jesus, e quando ele fala isso, o mesmo texto em Mateus 8, a Bíblia diz que ele estava presente lá em Jesus, sabia? Inclusive tem até um filme do Franco Zeffirelli, que você vê um dos atores mais antigos lá de Hollywood, ele está ali, né? Eu agora esqueci o nome dele, mas o centurião aparece presencialmente. Eu até creio que ele apareceu lá. Aqui está dizendo que não, mas são textos paralelos, né? A Bíblia chama isso de evangelho sinótico, tá? O que tem num tem no outro. Então, quando a gente vê essa passagem, e a gente vê lá o centurião, aqui está dizendo que não, mas lá ele está lá. E ele vai falar algo para Jesus. E Jesus vai dizer assim: em todo Israel eu não vi o tamanho ou tanta fé como estou vendo nesse homem. E ele vai dizer assim, no verso 8: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. O centurião está dizendo agora que eu sou sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. 100 soldados ele tinha. Eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo, faze isso, e ele faz. Quem era o servo? Naquela época existia, a servo ali, está querendo dizer escravo, tá, gente? Não está querendo dizer servo que nem você é da igreja aqui e tal. Não, servo naquela época lá era escravo. Então o centurião tinha escravos dentro da casa. Eu digo ao meu escravo, vai fazer isso, e ele faz. Quando ele faz isso, ou quando ele acessa esse outro nível aqui de fé, ele está dizendo assim, que não é necessário Jesus ir até a casa dele. Não é necessário, com isso, gente, não estou dizendo que eu não vou na sua casa orar, não é isso. Mas às vezes você criou uma doutrina, que o pastor tem que ir lá, ele tem que chegar, abrir a Bíblia, fazer uma oração, ler ali o salmo inteiro, começar lá, sacutear lá. Isso é bobagem, entendeu? Isso é criancice. E aí botar lá a mão. Tanto é que, se você lembra bem, aquela passagem, né, do Naamã, onde o Eliseu, o Naamã mandou buscar o Eliseu lá, para o Eliseu ir lá curar ele. E o Eliseu nem foi na porta. Ele diz assim, não, mandou o servo dele, acho que era o Geazi, vai lá e diga para ele lá naquele rio, lá no Barigui, tomar 7 banhos lá de descarrego. Vai lá e faça o que eu mandei e você vai ser curado lá. E você sabe que o rio Barigui não é tão limpinho assim, né? Quando o homem de Deus te manda você fazer alguma coisa e você acha que aquilo ali, né, ele vai fazer isso aí não vai dar resultado na minha fé. É porque o seu nível de fé é para aquilo que tem que fazer um teatro na sua frente. E foi isso que ele falou. Não, eu achei que ele vinha botar a mão na minha cabeça, ungir com óleo, derramar um balde de óleo, porque porque não dá, tem que ser um balde. E ele ia saracotear na minha frente, ia dar um mortal de costa, e nébias, e xarabaxaia, e o Eliseu falou, negativo, vai lá e manda ele tomar banho no Barigui. As coisas não são como você quer.
as coisas são como o Senhor quer. E é isso que é o difícil para a gente entender. Que às vezes a gente acha que é tudo do nosso jeito e as coisas não são do nosso jeito. Mas ele então está ensinando a gente aqui que o centurião vai honrar Jesus como um general. Ele está olhando para Jesus como o criador do universo, mas um general, porque ele é militar. Então ele está dizendo assim, ó, eu digo para o meu servo, vai fazer isso, o meu escravo vai fazer. Mas eu digo para o meu soldado, vai e ele vai. Eu digo, ele vem. Então ele está dizendo o seguinte, que a autoridade que estava sobre Jesus era autoridade para mandar embora a enfermidade, independente do tempo e espaço. E é isso que hoje você vai receber aqui. Ou se há alguém doente longe de você, e que você sabe que está na sua família enfermo, você vai estender a mão hoje lá, e essa pessoa vai ser curada. Independente do lugar, espaço e tempo. Sabe, gente? Ele acessou algo incrível em Jesus. Ele acessou essa honra. Ele diz assim, não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno. Diga só uma palavra. Porque eu digo aos meus escravos, façam isso, e eles fazem. Eu digo aos meus soldados, vão até o lugar, eles vão, porque eles me obedecem. Então eu sei que o Senhor pode dar ordem ao mundo espiritual para acessar aquela doença e repreender, e ela vai ter que obedecer. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa manhã? Saia daqui transformado. Saia daqui com uma outra visão do Evangelho. Saia daqui declarando que aquela pessoa que está lá oprimida, o diabo vai ter que sair, porque, gente, o inimigo, o que ele faz é acessar a mente da pessoa e colocar um monte de caraminhola para a pessoa desistir da fé, para a pessoa desistir de avançar no reino. Eu não sou diferente de você, gente. As mesmas lutas que vocês têm, eu tenho, claro, um outro nível, mas a gente tem também. Mas a gente não pode deixar, porque se eu estou pregando aqui, a primeira pessoa que está sendo ministrada aqui, tem um monte de coisa aqui que não estava no script, e que o Senhor está falando através da minha boca aqui, e eu estou sendo ministrado. O primeiro a ser ministrado sou eu. Você precisa entender isso. Saia desse lugar que você está, de infantilidade espiritual. E procure acessar o que Deus quer para a sua vida. Fique de pé agora, em nome de Jesus.